Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimento CNPI. Quero dizer que é uma honra receber você aqui em mais um vídeo do nosso canal. E hoje, para a gente falar sobre um assunto super importante aí para vocês, que é negociando ouro na prática, o metal precioso mais desejado de todos os tempos. Eu tenho certeza que esse ativo é um dos queridinhos de vocês, né? Bom, mas antes da gente começar aqui o nosso vídeo, eu quero pedir a oportunidade para você, se por acaso você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o sino das notificações ativo para você receber todas as informações sempre que sair um vídeo novo. E ó, todos os dias nós postamos um vídeo novo para vocês, legal? E também já deixa seu like para dar aquela fortalecida aí no nosso canal e o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele acabar entregando para cada vez mais pessoas. Mas bora para o que interessa, negociando ouro, o metal precioso mais desejado de todos os tempos. Antes da gente falar sobre o ouro, galera, antes da gente falar sobre o ativo ouro, eu quero comentar algumas coisas com vocês. Primeiro, por que o ouro é um metal precioso? A raridade do ouro, primeiro, ela vem a partir da quantidade existente do ouro no planeta Terra, ok? E também por ele ser um material finito, ou seja, não dá para produzir ouro, não tem como, entendeu? Então ele é um material finito e a quantidade que existe no planeta Terra é muito baixa, por isso que ele tem um certo nível de raridade. Outra coisa, ele possui uma boa durabilidade e uma boa resistência à oxidação e também à corrosão, e ele possui uma condutividade absurda, muito maior do que qualquer outro material aí que a gente conhece. Por isso que ele é muito utilizado em componentes eletrônicos, né? Inclusive, seria muito mais fácil a gente utilizar fios de ouro na rua, só que é muito caro, né? Não tem como a gente colocar fio de ouro. O ouro ele é melhor do que o cobre, inclusive, na questão da condutividade. Só para vocês terem uma noção aí da onde que vem a raridade do ouro. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, existem outros aspectos que envolvem a raridade do ouro, mas esses são os principais que você precisa saber no momento, tá bom? Outra coisa, historicamente falando, o ouro ele sempre foi utilizado como um padrão monetário, por peso, né? Ah, essa cabra eu trocaria ela por 10 gramas de ouro. Antigamente era assim que acontecia, né? O sistema de escambo e tudo mais. E depois foram produzidas as moedas de ouro, moeda de prata, enfim, a moeda de ouro era a mais valiosa. Então, historicamente falando, o ouro ele sempre foi utilizado como um padrão monetário aí, como tanto na parte de peso quanto na parte de moeda, certo? E hoje, os principais bancos centrais ainda mantêm grandes reservas de ouro como parte das suas reservas internacionais, o que ajuda a estabilizar a moeda e a economia daquele país. Então o ouro também é uma reserva de valor ainda nos dias atuais, certo? Ele tem uma alta confiabilidade. O ouro é considerado um investimento seguro, especialmente em tempos de turbulência econômica, inflação ou incerteza política. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo na atualidade, senhoras e senhores? Turbulências econômicas? Estamos falando de conflitos armados, por exemplo. Está acontecendo hoje? Tá. Inflação? Está acontecendo hoje? Tá acontecendo hoje. Incertezas políticas está acontecendo hoje? Pô, esse ano aqui, 2024, é ano de eleições políticas para presidente lá nos Estados Unidos. Então, sim, é todo um cenário que corrobora para essa movimentação que vocês estão vendo no ouro, tá bom? Atuando o ouro, né? Então, atuando como um hedge, ou seja, proteção contra a volatilidade dos mercados financeiros. Então o ouro ele serve como proteção, como blindagem da sua carteira, e eu vou explicar para você agora o que significa uma blindagem da sua carteira. Eu quero que você imagine o mercado em uma movimentação de alta. O S&P, que é o principal índice dos Estados Unidos, em uma movimentação de alta de aproximadamente 10%. E você está comprado no índice S&P. Tá gostando? Tá gostando dessa sensação de uma movimentação de alta na sua carteira de 10%? Ah, Rodolfo, estou gostando bastante, legal. Agora, meu querido, imagina que o S&P esteja caindo 10% e a sua carteira está se desvalorizando 10%. Como que você se sente? Pô, Rodolfo, é um pouquinho complicado, né? 10% de queda é bastante coisa. Pois é. Então é para isso que o ouro serve, para blindar a sua carteira.
Quando você abrir posições long de compra no ouro, não vai ser com o intuito de se apropriar da valorização do ouro. Não é isso, não é essa a intenção do investimento em ouro. É somente para a proteção da sua carteira. Porque se o mercado estiver caindo, alguma coisa está acontecendo. Algum conflito, inflação e taxa de juros comendo solto, alguma coisa está acontecendo, certo? Então isso tende a beneficiar o ouro. Então o ouro vai equilibrar a sua carteira. Se o mercado está caindo 10% e você possui uma quantidade relevante de ouro na sua carteira não vai cair 10%. Sua carteira, por exemplo, vai estar caindo 6%, bem menos do que o mercado. Então a intenção não é ganhos exponenciais com ouro, não. É só de proteção. Se o mercado está caindo, sua carteira não vai cair tanto quanto o mercado está caindo. E se o mercado está subindo, você está comprado no ouro, ok, você vai se aproveitar da movimentação do ouro. E aqui eu trago para vocês o ativo IAUP. Empresas, basicamente, né, o ativo IAUP ele é um fundo de investimento, é um ETF, que vai estar dentro do seu portfólio. Empresas com o principal ramo de atividade na mineração do ouro, ok? Dentro dessas empresas podem ter outros tipos de atividade? Pode, como por exemplo, outros metais preciosos, como a prata, certo? E também até mesmo a parte de petróleo. Geralmente uma mineradora, ela não fica focada só no ouro. Ela tá minerando e o que vem, beleza, né? Veio ouro, legal, veio prata, legal. Às vezes veio algum outro tipo de metal, ok. Essas empresas também podem ter dentro do seu portfólio petróleo, gás natural, tudo certo, não tem problema, mas o ETF IAUP está focado em empresas com a sua principal atividade mineração de ouro, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês na plataforma da XStation, tá aqui, ó, tá aberto aqui na minha tela, né, o ativo, o ETF IAUP. Essa daqui é a movimentação de preço, tá vendo? Aqui é um pouco mais lateralizada, um pouco mais cadenciada. Então, a princípio, não é o tipo de ativo que você vai comprar que vai ter uma alta valorização, um grande potencial. Não, não é isso. É uma movimentação que vai ficar assim mais te protegendo mesmo de todas as condições, de todos os cenários que possam acontecer. Vocês estão olhando na minha tela o gráfico semanal, inclusive. Ok? A gente poderia colocar no gráfico diário, talvez a gente veria uma movimentação um pouco mais forte, mas a princípio o que nós temos é esse tipo de cenário, esse tipo de condição. O que eu sempre digo para os nossos clientes é o seguinte: para a proteção em carteira, utilize algo em torno de 5 até 20%, dependendo do teu perfil de investidor. Rodolfo, eu tenho um perfil mais arrojado e tudo mais. Pô, 5%, entre 5% e 7% estaria ok. Rodolfo, eu tenho um perfil mais conservador. Pô, então vai nos 20% mesmo em ativos atrelados ao ouro, que vai estar bom, vai estar tudo certo. Legal? Continuando então aqui a nossa resenha, nós também conseguimos negociar os futuros do ouro, né, através do ativo Gold aí na plataforma XStation. Os futuros do ouro são negociados na Bolsa de Chicago, a CME Group, e é uma perspectiva do preço futuro da onça do ouro. Como assim, Rodolfo? Da onça do ouro? Agora o ouro virou um animal? Não. A onça do ouro é uma unidade de medida que é utilizada para o ouro, tá bom? Então, basicamente, aí é o que nós temos para o ouro. Eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico do Gold aberto na minha tela para a gente comentar sobre ele. Bom, ó, vocês estão vendo aqui na minha tela, né, o ativo Gold. Então, basicamente, o que eu estou vendo aqui para o ativo Gold? Vou primeiro colocar no gráfico semanal para a gente ter uma visão mais longa. Ó. Toda essa movimentação de alta que nós estamos vendo do ativo, senhoras e senhores, foi principalmente ali depois que nós tivemos aqui, ó, começando mais propriamente dito, nessa região de preço aqui, né, no final do ano passado de 2013, depois que aconteceu ali a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o ouro começou a subir, disparou e depois teve outros conflitos armados, né? Enfim, no momento atual, no cenário atual, nós estamos com o ouro trabalhando no gráfico de preço topo mais alto. E no gráfico do estocástico, ó, nós temos uma região de topo e um topo mais baixo. Então o cenário atual para o ouro é um cenário que não tende, teoricamente falando, graficamente falando, a beneficiar tanto as movimentações de alta. Principalmente a partir do momento que o ouro trabalhar abaixo dessa região de preço de fundo,
dos 2.285,6. Então ele pode apresentar uma movimentação ainda um pouco mais forte de queda caso ele perca essa região de fundo. Lembrando que nós estamos olhando no gráfico semanal. O que vai ser um bom gatilho para short de ouro? A partir do momento que no gráfico semanal nós tivemos um fechamento abaixo deste candle vermelho aqui, ó, tá? Da semana passada, então abaixo da região de preço da mínima da semana passada, ali próximo à região dos 2.326 aproximadamente, tá? Abaixo dessa região com fechamento, o ouro pode sim esticar ainda mais as suas movimentações de queda, certo? Olhando no gráfico diário, perdão, coloquei no gráfico de 4 horas. Olhando no gráfico diário para o ouro, a gente também percebe essa divergência, né? Topo mais baixo no gráfico de estocástico e topo mais alto no gráfico de preços, certo? Entretanto, o que pode estar acontecendo no gráfico diário? O ouro está entrando em uma consolidação. As regiões de topo do 2.417 com as regiões de fundo do 2.285. Então ele fica trabalhando topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Fica trabalhando dessa forma lateralizada. Então, teoricamente falando, enquanto o ouro não conseguir romper as regiões de topo, ele tende a vir buscar as regiões de fundo. Enquanto ele não romper as regiões de fundo, ele tende a vir buscar as regiões de topo. Qualquer rompimento que ele apresentar, se romper para cima das regiões de topo e der continuação na tendência de alta, ele tende a projetar o tamanho dessa lateralização aqui para cima. E se ele romper a região de fundo, ele tende a projetar pelo menos o tamanho dessa lateralização aqui para baixo, ok? Então, basicamente, é dessa forma que eu veria o ouro. Ou seja, senhoras e senhores, fica interessante posições short no ouro em regiões de topo e regiões long no ouro nas regiões de fundo, certo? Enquanto ele não sair dessas regiões de preço, no meio do caminho, olhando para o gráfico diário, eu não faço nada. E aí a gente poderia ainda descer um pouco mais o gráfico, descer para o gráfico de 4 horas, por exemplo, e procurar por gatilhos de entrada a favor da tendência em que o mercado está apresentando. Por exemplo, ó, abriu uma forte movimentação de queda, está trabalhando, agora parece que está corrigindo em um canalzinho aqui de alta, né? Na micro movimentação. Para continuar caindo, será? Então o que a gente poderia fazer aqui? Ó, a gente poderia dar um zoom aqui, a gente pode traçar essa movimentação aqui, certo? E aí a gente esperaria, então, por exemplo, o rompimento desta linha de tendência de alta para pegar a continuação da movimentação de queda, uma bandeira de baixa, por exemplo, entendeu? Ah, Rodolfo, e para comprar o ouro? Bom, para comprar o ouro ele precisaria fazer algum tipo de fundo duplo e depois um rompimento aí de um pivô de alta para a gente pensar em comprar, ou se não, somente nas regiões de fundo aqui que a gente comentou com vocês anteriormente, ok? Então, basicamente, essa é a minha visão para o ativo ouro, tanto para quem pretende fazer as suas operações aí de curto e médio prazo, quanto para quem pretende fazer as suas operações de investimento, certo? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Lembrando, se inscreva no nosso canal, faça isso agora e também deixe o like nesse vídeo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu!